Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem vos fala é o irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais a respeito da Arca da Aliança. Então nós vamos estar aqui hoje trazendo esse estudo para o seu conhecimento, para o teu aprendizado, para que você possa aí crescer um pouquinho mais aí no conhecimento das Sagradas Escrituras. E para iniciar esse estudo aqui, eu já quero deixar com vocês aqui uma pergunta. Você acha correto nos dias de hoje, nos dias atuais, os líderes evangélicos, eles terem em suas igrejas a réplica da Arca da Aliança e usá-la como símbolo de adoração? Vocês acham isso correto? Será que esses líderes evangélicos que hoje utilizam dessa réplica, né, e usam elas como um símbolo de adoração em suas igrejas, eles estão agindo corretamente segundo a palavra de Deus? É isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Mas antes aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, para que assim você possa realmente ter um pouquinho de conhecimento sobre o que a Arca da Aliança representou para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, o que ela representou no Antigo Testamento, para que a gente assim também possa estar aplicando aqui a resposta dessa pergunta a qual eu fiz no início. A Arca da Aliança, ela é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados, como a vara de Arão e um vaso de maná, teriam sido guardados, como também é o veículo de comunicação entre o povo escolhido. Segundo o livro de Êxodo, a montagem da Arca da Aliança ela foi ordenada por Moisés, que, por indicações divinas, indicou o seu tamanho e a forma. Além de ser guardada as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o vaso de maná, ela também representava a presença de Deus, ou seja, a aliança de Deus com o povo de Israel. Para os judeus e os prosélitos, a arca não era só uma representação, mas a própria presença de Deus. Então aqui, meus irmãos, eu passei aqui somente um resuminho sobre a Arca da Aliança, para que nós possamos entender o que vai ser passado aqui nesse estudo e entender a resposta dessa pergunta que eu fiz no início. Olhando pela palavra de Deus, se nós formos buscar na palavra de Deus, nós vamos achar aqui 15 passagens que falam referente à Arca da Aliança. Mas eu quero aqui passar para vocês somente 3 passagens, que eu creio que é suficiente para nós podermos então trazer essa resposta para vocês. Eu vou iniciar aqui em 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia diz: Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, conduziu-os até a cidade de Balá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Eles partiram dirigindo com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho,
como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá até o dia de hoje. Meus irmãos, estão aqui, nessa primeira passagem que nós já vimos a Bíblia narrando que sobre o momento a qual Davi ele foi até a casa de Abinadab para pegar a Arca da Aliança e transportar ela até Jerusalém. E quando eles estavam vindo a caminho para Jerusalém, a Bíblia vai relatar o quê? Que, em certo momento, os bois eles tropeçaram. No que eles tropeçaram, a Arca da Aliança ela balançou e ameaçou caiu. E nisso, o Uzá, o que ele fez? Ele estendeu as suas mãos para tentar segurar a arca, para que a arca não viesse cair ao chão. E no que ele tocou sobre a arca, a Bíblia vai dizer que Deus então imediatamente se irou contra o erro de Uzá. E ali mesmo Deus castigou Uzá e o matou. Ele morreu ali mesmo, junto da arca. E com isso, a Bíblia vai dizer então que Davi, ele se irritou, porque o Senhor, ele agiu com ira contra Uzá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, primeiramente, que a Arca da Aliança não era qualquer um que poderia tocar nela. Há muitos que pregam que a Arca da Aliança, como era a presença de Deus, né, era somente os sacerdotes que poderiam tocar nela. Que a pessoa tinha que estar realmente preparada para tocar sobre a Arca da Aliança. E aqui, diante da palavra de Deus, nós precisamos entender que ninguém tinha o direito de tocar na Arca da Aliança. Por isso que Deus castigou Uzá e ele morreu na mesma hora. E como nós vimos aqui, Davi, ele ficou perplexo, ficou com medo. Ali Davi ele ficou contrariado, melhor dizendo. Então ele desistiu de levar a arca até Jerusalém. Na verdade, ele ficou com medo de tocar na arca e aconteceu com ele o mesmo que ocorreu com Uzá. Então ali eles fizeram o que? Eles pegaram a arca e levaram a arca até a casa de Obed-edom. E a Bíblia vai relatar o quê? Que a arca da aliança, ela ficou 3 meses, né, na casa de Obed-edom. E nesse tempo que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, ele foi abençoado por Deus. Ele foi abençoado, toda a sua família, toda a sua propriedade. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 12, a Bíblia diz: naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus, a arca da aliança? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Amados, como nós já vimos aqui no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era representada como a presença de Deus. Então, a família de Obed-edom e toda a sua propriedade foi abençoada por Deus, não por questão da arca em si ter ficado na casa dele esses 3 meses, mas porque ali também estava, juntamente com a arca, a presença de Deus. Então, diante da presença de Deus ali, com os cuidados que eles tiveram com a Arca da Aliança, então Deus ele abençoou
Obed-edom abençoou toda a sua família, e como falou aqui, toda a sua propriedade foi próspera. Então, Obed-edom e sua família foram abençoadíssimas nesses 3 meses, quando a arca ficou sobre a sua responsabilidade. Então, nós vemos aqui, meus queridos, que Obed-edom, quando ele recebeu a arca da aliança, ele teve que a responsabilidade para cuidar da arca da aliança. Para que assim, então, ele, né, toda a sua família e toda a sua fazenda fosse abençoada por Deus. E agora, meus irmãos, eu quero passar aqui para a parte final e principal desse estudo, aonde nós vamos aqui definir a resposta da pergunta que eu fiz no inicial. Em Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira: Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei a um de uma cidade, e a 2 de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, e os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais cedirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra arca. Amados, então nós vemos aqui, Jeremias, capítulo 3, do versículo 14, primeiramente o que? Que aqui, através do profeta Jeremias, nós vemos aqui Deus ele chamando o povo ao arrependimento, para que o povo viesse se arrepender dos seus maus caminhos e viesse a voltar novamente para Deus, porque o povo já não estava mais adorando a Deus da maneira como tinha que adorar, o povo já não estava mais fazendo a vontade de Deus. Então Deus aqui ele usa o profeta Jeremias para trazer o povo ao arrependimento. Olha, arrependei-vos, voltai-vos para o Senhor, porque eu sou como um esposo para vocês. E eu tomarei um de uma cidade e 2 de uma família, e levarei até Sião. E é interessante aqui, meus queridos, que a Bíblia diz o quê? Que o Senhor vos dará pastor segundo o coração de Deus, os quais apacentarão com ciência e com inteligência. E quando isso ocorrer, quando o povo se arrepender e se voltar para Deus, e quando Deus que levar as pessoas até Sião, e ali colocar os pastores, segundo o coração de Deus, para cuidar daquele povo, a Bíblia fala o quê? E quando tiverdes multiplicado e frutificado naqueles dias, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, e nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais outra. Então, meus queridos, nós vemos aqui, através da palavra de Deus, que nos dias de hoje, essas pessoas, esses líderes evangélicos, que possuem a réplica da Arca da Aliança em suas igrejas, que usam essa réplica como símbolo de adoração, elas não estão mais andando segundo a palavra de Deus. Isso é antibíblico, é contra a palavra de Deus. Isso aí, meus queridos, não se passa de um modismo judaico. Não sou eu quem estou falando isso, mas sim a palavra de Deus. Ela é bem clara, meus queridos, aqui no versículo 16. Que quando tiverdes multiplicado e frutificado na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão,
nem visitarão e nem se fará mais outra. É a palavra de Deus quem está nos ensinando aqui, meus queridos, e falando para nós que hoje não se faz mais necessário usar desse misticismo, podemos dizer assim. Não se faz mais, meu irmão, o uso da Arca da Aliança. Isso é contra a palavra de Deus. Então, nós vamos ficar atentos, irmãos, diante dessas igrejas, desses líderes religiosos, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles estão caindo, para que nós venhamos que nos livrar desse modismo judaico, livrar dessas coisas, meu irmão, que não vêm conforme a Bíblia nos ensina. É antibíblico. A palavra de Deus, ela fala, meus queridos, em 1 João, se eu não me engano, capítulo 4, que primeiro nós temos que testificar se o Espírito vem de Deus ou não. Para a gente ver realmente, a gente vai crer naquilo que está sendo pregado. E a Bíblia fala também, meus amados, que ainda que descesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, que não fosse o evangelho de Cristo, esse era maldito, anátema, era mentiroso. Então nós temos que ficar atentos com essas coisas. Nós vimos aqui através desse estudo, meus irmãos, que realmente todos aqueles que hoje fazem uso da Arca da Aliança em seus templos religiosos e usam ela como um símbolo de adoração, eles estão indo contra a palavra de Deus. Isso não é bíblico, pelo contrário, é contra a palavra de Deus, é antibíblico. Amados, então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que ele realmente venha ter agregado aí no teu conhecimento, que você possa, através desse estudo, ter entendido um pouco mais da palavra de Deus, para que assim você não venha ser mais enganado com esse modismo judaico, com esse misticismo que o povo usam por aí, mas que você possa ficar firmado na palavra de Deus. Então, como eu sempre falo aqui no meu canal, a cada dia, leia a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, para que você venha se libertar desse povo enganador, desses falsos profetas, e assim venha seguir corretamente ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu já quero aqui, para finalizar, deixar aquele pedido especial para você que ainda não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever, ativa o sininho de notificações, para que você possa receber todos os vídeos que forem publicados aqui no canal. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais vida, para mais pessoas serem alcançadas e libertas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.